Oi pessoal, voltamos aqui com a nossa série de vídeos para você paciente e para você nutricionista, e hoje eu estou aqui no sofá porque eu vou te convencer a sair dele e eu vou mostrar como você vai convencer o seu paciente a sair do sofá também. Bora! Bom, se você me acompanha nas redes sociais, você já me viu falando sobre o tal dos 10 mil passos. Agora, será que você, nutricionista, sabe o porquê dos 10 mil passos? Bom, eu vou dar um exemplo que funciona para mim. Então, eu tenho diversas possibilidades de dias na minha agenda e eu gasto quantidades de calorias diferentes nesses diferentes dias, como eu falei no nosso primeiro vídeo. Se você não viu, já vou deixar aqui o... como chama? Vou deixar o card aqui o card para você assistir o primeiro vídeo, tá? Então, por exemplo, num dia que eu atendo presencial, eu gasto por volta aí de 2.600, 2.700 calorias. 2.700. Num dia que eu atendo online, por exemplo, eu gasto 500 calorias a menos do que um dia que eu atendo presencial. E veja só, eu tô falando de um dia que eu fico muito tempo sentada, que é um dia que eu atendo presencial, das 8 às 5, para um dia que eu não tiro a bunda da cadeira, que é o dia que eu atendo online. Ou seja, nos 2 dias eu tô muito sentada. O que muda do dia que eu tô atendendo presencial é somente o fato de eu ir pegar o paciente, voltar, ir na impressora, voltar. Só, e fazer isso ao longo do dia. Então perceba que eu nem tô falando ainda sobre os 10 mil passos, porque num dia que eu atendo presencial, se eu não me esforçar um pouquinho, eu não atinjo 10 mil passos. Afinal de contas, eu fico o dia inteiro sentada. Eu sempre falo que pessoas que treinam 1 hora por dia, na verdade elas são sedentárias, né? Porque elas só se movimentam 1 hora das 24. Então pensa, gente, se a gente fica sentado o dia todo, mais, sei lá, 7, 8 horas dormindo, a gente precisa se movimentar de alguma forma. Então, voltando para a ideia dos nossos dias diferentes, então a gente tem presencial 1.600, 1.700 calorias, online 500 calorias a menos. Sexta-feira é um dia que eu não atendo, que eu uso para resolver as coisas da vida, e agora que a gente tá com a obra do TP, para ir lá e resolver as coisas também, então eu fico anda para lá, anda para cá, não fico sentada. Nesse dia, se eu não treino, sabe quantas calorias eu gasto? Exatamente igual a quantidade de calorias que eu gasto num dia que eu atendo presencial e treino. Veja só, eu tô dizendo pra você que o fato de eu me movimentar ao longo do dia faz com que eu gaste a mesma quantidade de calorias do que um dia que eu não me movimento e treino durante 1 hora. Então, muitas vezes o seu paciente, ou muitas vezes você, para dar aquele gás que você precisa, para dar aquele boost extra no seu gasto calórico, o que você precisa fazer é se movimentar mais ao longo do dia. Quando eu falo de 10 mil passos, não é você pegar e sair fazer caminhada durante 2 horas seguidas. Não, é você estar sentado aqui, sei lá, coloca um despertador, deu 40 minutos sentado, levanta, anda pra lá, sobe uma escada, desce, volta a trabalhar de novo, sabe? Então, tenta se manter ativo ao longo do dia. Tenha uma desculpa para levantar, para ir até algum lugar, ou tá ali, não, eu preciso ficar internado ali, eu preciso focar, não consigo ficar saindo. Ok, então acorda, faz uma caminhadinha de 15, 20 minutos, 15, 20 minutos, não tô falando nada além disso. E no final do dia, a mesma coisa. Se você treina, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus 10 mil passos. Agora, se você não treina, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais aí, botar mais uma caminhadinha dessa aí na hora do almoço, que já vai te ajudar bastante. Entenderam que um dia sem treino, mas com muita atividade, tô andando muito ao longo do dia, minha sexta-feira, é igual a um dia com treino e mais ou menos sentada, que é o dia que eu atendo presencial. Agora, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês do meu domingo, por exemplo. Geralmente, no domingo é o meu dia de descanso e eu fico exatamente nesse sofá que vocês estão vendo, assistindo Netflix, tá? Eu não faço absolutamente nada, nem os meus 10 mil passos. Sabe quantas calorias eu gasto nesse dia?
1.800. Muita diferença de um dia que eu treino. E mais diferença ainda, vou te falar agora do meu sábado. No meu sábado é o dia que eu consigo mais gastar calorias, porque não é um dia que eu preciso ficar sentada, eu não atendo aos sábados. Então eu vou treinar de manhã, tento me manter ativa lá o máximo possível, ando bastante por lá, falo com os alunos e tal, volto para casa, ando com as cachorras, volto de novo, vou dar uma arrumada na casa, vou organizar as coisas para a semana. Eu só vou sentar no sofá lá pelas 6, 7 da noite. Nesse dia, sabe quanto eu gasto de calorias? 3.000 calorias no meu sábado. Então a gente tem, vamos fazer uma conta aqui. Oh, liguei a lanterna. Não é meu celular, tá? Por isso que eu não sei mexer. Então, 3.000 calorias que eu gasto num sábado que eu me movimento e que eu treino, menos 1.800 calorias que é o que eu gasto no meu domingo, que eu não faço absolutamente nada. A gente tem 1.200 calorias de diferença. Gente, isso aqui é muita coisa. 500 calorias que seja, que é o que eu gasto só me movimentando por um dia presencial e diferente do online, já é muito. Então, assim, o que eu digo pra você, nutricionista? Anjo, tenha esses valores na tua mão, os seus valores. É só depois de você testar e você ver como isso de fato faz diferença que você vai conseguir convencer o seu paciente de por que ele precisa se movimentar. Uma outra coisa que você consegue ajudar muito o seu paciente, especialmente pacientes com taxa metabólica basal muito baixa. Taxa? Eu falei? Por que taxa? Especialmente pacientes com taxa metabólica basal muito baixa, por exemplo, 1.300 calorias. Vou fazer um cálculo aqui pra você. 1.300 calorias, vamos pensar que esse cara trabalha home office, então a gente vai fazer um fator atividade aqui vezes 1.2. Pra quem não é nutricionista, tá assistindo esse vídeo, geralmente a gente pega a sua taxa metabólica basal, que é o básico que seu metabolismo precisa para funcionar normal. Vamos lá, querido, se você quer emagrecer, não é quanto menos você comer, melhor. Não é isso, tá? Você não pode comer menos que a sua taxa metabólica basal, ou pelo menos não é o indicado. Por quê? Senão você entra num estado de economia de energia se você faz isso por muito tempo. Igual o teu celular, ele não fala ali, ó, entrar em economia de energia, você bota sim. O que vai fazer? Ele vai durar mais tempo, não vai ligado na tua mão. Ele continua funcionando normal, só que lá dentro os aplicativos tiveram que mudar a forma que eles funcionam para que o celular dure mais tempo. No teu corpo é exatamente a mesma coisa. Se você quer emagrecer e você come de menos, come o mínimo que você consegue comer, você provavelmente fica abaixo da sua taxa metabólica basal. Seu corpo entende que ele precisa entrar num modo economia de energia e você vai alterar todo o funcionamento das suas células para funcionar de uma forma que você vai economizar mais energia. Só que lembra, gente, a gente não quer economizar energia. Energia é caloria, a gente quer gastar caloria porque você quer emagrecer. Senão você vai cada vez mais acumular gordura. Mas isso é um outro papo para um outro momento. E eu já até me perdi onde a gente estava. Então, a gente tem a nossa taxa metabólica basal, voltando para o nosso cálculo aqui, a gente faz taxa metabólica basal vezes o fator atividade, que é nada mais é do que o que a gente está falando. Atividade, o quanto as pessoas se movimentam ao longo do dia. Se você trabalha home office, a gente vai fazer vezes 1.2, porque você não se movimenta nada. É igual o dia que eu atendo online, você não levanta a bunda da cadeira. Se você se movimenta um pouco mais, esse fator atividade vai aumentando, 1.25, 1.3, 1.4, enfim. Então aqui eu fiz uma taxa metabólica basal de 1.300 calorias vezes um fator atividade de 1.2. Então a gente chegou que essa pessoa gasta num dia sem treino, vamos pensar que ela é sedentária, está tentando convencer o teu paciente sedentário a sair para pelo menos fazer uma caminhada, que nem isso ele quer. Aí ele gastou aqui, ó, num dia sem treino, 1.560 calorias. Aí você vai aplicar um déficit aqui, né? Geralmente a gente quer colocar, sei lá, 25% para ele ter um resultado legal. Aí você bota aqui, ó, 25%. Dá 1.170 calorias. Isso aqui tá abaixo do basal. Você não vai poder colocar isso para ele. Então volta. Então a gente vai fazer de novo. A gente tem 1.560 calorias gastas. Qual que é o mínimo que ele pode consumir? 1.300, a gente não acabou de falar que você, paciente, não pode consumir menos que sua taxa metabólica basal? Aqui a gente está usando um exemplo de um paciente com taxa metabólica basal de 1.300. Então, se isso aqui é o que ele gasta total e o mínimo que ele pode comer é 1.300, o máximo que a gente consegue colocar de déficit para ele é 260 calorias. Meu amigo, irmão e irmã, 250 calorias não é nada. Uma fatia de queijo que esse paciente corta ali, aquele queijo branco quando ele chega do trabalho, já era, já foi isso daqui. Então, ele vai facilmente ficar em manutenção
ou até mesmo em superávit vai consumir calorias a mais, naquela mordidinha ali que ele pega para experimentar o sanduíche do marido, enfim. Então, como é que você vai convencer ele? Você vai falar, Anjo, você gasta taxa metabólica basal 1.300 calorias. Se você se movimentar bastante, eu sei que você consegue gastar pelo menos... Então vamos lá, por que eu tô te convencendo a fazer os 10 mil passos? Porque você consegue gastar pelo menos umas 500 calorias a mais. Então a gente vai conseguir colocar aqui, ó, 1.300, vamos colocar mais 500 calorias de fator atividade, a gente já vai para 1.800. Se ele tem 1.300 de taxa metabólica basal, legal, a gente consegue fazer um déficit de 500 calorias, já é interessante. A gente sabe que para perder 1 kg de gordura, a gente precisa gastar 7.000 calorias. Se ele está consumindo cada dia 500 calorias a menos, a gente divide por 500 e em 14 dias ele consegue perder 1 kg de gordura. Legal, né? Acho que assim você consegue convencer o seu paciente a tentar ser um pouquinho mais ativo ao longo do dia. Gostaram? Então essa é a ideia dessa série de vídeos. Espero que vocês estejam gostando também. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Deixa seu like, que pra gente é muito, muito importante. Manda pra tua amiga nutricionista, pro seu amigo que quer emagrecer. Enfim, acho que esse conteúdo é super rico e pode ajudar vocês. E até a próxima!